Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos refletir com você sobre a parábola do cedro do Líbano, registrada no livro de Ezequiel, capítulo 31. O profeta Ezequiel foi chamado pelo Senhor quando ele já estava na Babilônia, entre os primeiros cativos do povo de Judá, na terra da Babilônia, durante o reinado do rei Nabucodonosor e o crescente império da Babilônia. O profeta Ezequiel declarou palavras sobre o seu próprio povo, os israelitas, os judeus, e depois ele também virou o seu rosto conforme Deus o direcionou para profetizar sobre nações ao redor. Lemos palavras proféticas sobre a cidade de Tiro. A partir de essa semana nós iniciamos algumas palavras que foram faladas a respeito do Egito, e hoje nós vamos ver quando o profeta recebe de Deus uma parábola comparando a queda do Egito com a queda de um belo cedro do Líbano. E ele vai mostrar que esse cedro representava a Assíria, uma nação um pouco a norte, que já havia atacado Israel algum tempo antes, mas depois de toda a glória da Síria, depois de todo o seu império glorioso, ela também havia sido subjugada. Sua queda representava aquilo que aconteceria com o Egito e com todos os povos ao redor que não estavam colocando a sua confiança em Deus, mas sim se orgulhando das suas próprias riquezas, dos seus ídolos, inclusive, abomináveis aos olhos de Deus, da sua maldade, a prática da injustiça e compromisso nenhum com a lei do Senhor e com a justiça. Vamos refletir hoje, então, com a leitura de Ezequiel, capítulo 31, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos orar pedindo a Deus para falar aos nossos corações, se revelar a nós e mostrar os princípios da palavra dele. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado e teu amor que nos sustentou, Pai, durante toda essa noite. Enquanto nós dormíamos, descansávamos, o Senhor estava trabalhando por nós, Pai. E eu creio também que em nós. Então nós recebemos esse novo dia e pedimos, Pai, nos abençoe em tudo que nós formos fazer e principalmente agora, nesse momento devocional. Fale conosco, fale, Pai, aos nossos corações, revele, Pai, os princípios, os valores do Teu reino e a Tua vontade sobre as nossas vidas e a nossa família. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa breve leitura. Ezequiel 31 começa dizendo que no primeiro dia do terceiro mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo. No original, essa palavra para povo representa a multidão, tanto os vassalos do faraó como aos povos que tinham alianças com ele, talvez representando até mesmo os seus ídolos, tudo aquilo que acompanhava o faraó. A palavra do Senhor começa gerando curiosidade. Quem é comparável a você em majestade? E aí diz, considere a Assíria. Antes, um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Os seus rios corriam ao redor de onde estava plantado e enviavam seus canais para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e os seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo de seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era uma beleza majestosa, com seus ramos espalhados, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para eles, nem os juníperos conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo e com uma rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor, porque ele cresceu muito e se tornou muito alto. Aqui o Senhor está falando através do profeta Ezequiel uma mensagem ao faraó e às suas multidões,
mostrando o que aconteceu com a Assíria. E nos lembra também daquele conjunto, daquele trabalho em equipe, quando lá no início do Gênesis, os homens se reuniram para construir a Torre de Babel. E no seu orgulho queriam tocar o céu, queriam governar sobre tudo, queriam, na independência de Deus, conquistar o seu próprio sucesso. Diz, porque ele cresceu e se tornou muito alto, alcançando o topo acima da folhagem espessa, e se orgulhou da sua altura. Eu o entreguei nas mãos do governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a maldade. Aqui falando de Nabucodonosor e como o império da Babilônia tomou a Síria naquela época. O mesmo aconteceria com o Egito. Eu o rejeitei, e a mais violenta das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Os seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales, os seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram da sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída e todos os animais do campo se abrigaram nos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra entre os homens mortais, com os quais descem à cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele for baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas, e de todas as árvores do campo, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando o fiz descer à sepultura como os quem descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, os seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e em majestade? No entanto, você também, aqui falando ao Egito, ao faraó e às suas multidões, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Este é o faraó, com todas as suas hordas, declara o soberano Senhor. No livro de Ezequiel nós temos visto repetidas vezes Deus se apresentando como Deus que é soberano, aquele que criou e sustenta todas as coisas. E em relação a nós não estamos apenas lendo a história do cativeiro de Ezequiel e do povo de Judá na Babilônia, ou a história do que aconteceu com a Assíria, do que iria acontecer com o Egito. Existe uma aplicação prática para nós observarmos aquilo que estava sendo abominável aos olhos do Senhor, aquilo que estava motivando a ira de Deus sobre essas nações, para que nós possamos clamar a misericórdia de Deus, pedir que Ele proteja o nosso coração e a nossa família das mesmas atitudes. E nesses últimos capítulos nós temos visto também repetidas vezes como Deus abomina o orgulho, porque Ele sabe que o orgulho precede a queda do homem, das organizações, das nações. Então Ezequiel está, através dessas palavras proféticas, nos revelando Deus como aquele que é soberano. Se nós, mesmo no nosso intelecto, já tínhamos aprendido isso, mas ainda não tínhamos aceitado essa verdade no nosso coração, vamos aprender a reconhecer que Deus é soberano. Sobre tudo, sobre todos, existe um Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sim. E quanto a nós, vamos pedir a Deus a misericórdia. Assim como a Bíblia nos ensina que o orgulho precede a queda, ela deixa claro que a humildade vai à frente da honra. Então eu e a Rafa gostaríamos de orar por você, pela sua família, por qualquer motivo de oração que você tenha agora.
vamos apresentar em fé, mas queremos também orar por um coração humilde, que o Senhor nos mostre, nos dê olhos para ver e nos ajude a romper com qualquer traço de orgulho que talvez haja nas nossas vidas. Sim, nós podemos ver que essas nações, Deus permitiu que elas fossem poderosas. Sim. Elas tinham recursos, elas tinham a majestade, elas cresceram muito, se desenvolveram, mas com esse crescimento que foi de recursos que foram dados pelo próprio Deus, elas não reconheceram Deus como a fonte de toda a bênção, a fonte daquilo que elas tinham, e elas foram se orgulhando e oprimindo povos ao redor, oprimindo até o próprio povo de Deus. E Deus mostra que ainda que essas nações eram poderosíssimas, tinham toda essa glória, essa majestade, Ele era soberano e estava acima do poder que elas achavam que elas tinham. Ele é o Todo-Poderoso. E Deus continua sendo o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que se Deus tem prosperado a sua vida, a sua família, que você não se orgulhe disso e acha que é só fruto daquilo que você faz. Nós temos a nossa parte de trabalhar, nós estamos aqui 6 horas, acordamos 5 horas da manhã, né? Nos preparando, fazendo o nosso devocional, nos preparando para o dia. Nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos servir a Deus da melhor forma no nosso trabalho. Nós fazemos a nossa parte, nós não vamos ficar simplesmente em casa com preguiça de fazer algo. Não, nós temos a nossa parte, mas quem dá o crescimento, quem abençoa, quem nos dá a saúde, quem está conosco dando a sabedoria diária para tudo que nós fazemos, tanto para mim, para o Tiago, para os nossos filhos, para você e para sua família, é Deus. Então não é para nenhum momento da vida quando Deus está prosperando, está dando influência, aumentando talvez o território de influência das nossas vidas, ou dando mais recursos, mais reconhecimento diante dos homens, porque Deus nos faz, e todos nós somos especiais para Deus, temos a nossa importância, o nosso papel, e Deus sabe disso, porque Ele nos criou com um propósito. Mas quando Deus nos dá uma maior, diante da sociedade, igual os grandes líderes, nós e essas pessoas não podem se orgulhar, porque Deus é soberano, e Ele que deu a capacidade, Ele que permite os líderes chegar aonde eles chegam. Deus tem todo esse controle. Então que nós possamos, seja no trabalho que parece mais humilde, ou até aquele que tem mais visibilidade, mas que tem o valor para Deus, se cada um está fazendo o seu papel, que nosso coração não se orgulhe disso, amém, mas que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, sim, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Que alívio é quando nós entendemos que nós somos como os mordomos dos recursos de Deus, que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E a nossa vida, ao servir o próximo, ao amar aqueles que estão ao nosso redor, glorifica a Deus no exercício da justiça, de uma boa moral, e nós não podemos realizar isso por nosso próprio esforço, por nossa capacidade própria. Por isso aprendemos com as Escrituras o valor da humildade, o quanto nós precisamos ter cuidado em relação ao orgulho dos nossos corações, mas também vamos orar pedindo a Deus essa graça para nós vivermos a vida que Ele tem planejado para nós, amém, uma vida que o glorifique. E queremos também concordar com os seus motivos de oração. Coloque diante do Senhor agora qualquer preocupação, ansiedade e ações de graças que você tenha, e eu e a Rafa queremos orar com você. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, pela grande sabedoria que vem do alto do Senhor, Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Nós escolhemos, Pai, olhar não para a nossa própria riqueza, influência ou poder, não para os nossos relacionamentos como uma fonte de satisfação, mas olhamos para o Senhor, e ao Senhor damos graças, todo louvor, toda gratidão dos nossos corações, todo o resultado da nossa vida seja para o louvor da sua glória. Amém. Eu peço que o Senhor nos dê, a mim, a Rafa, nossa família, e essa pessoa que ora conosco, com a sua casa, nos dê olhos para ver a realidade da nossa vida, ouvidos para ouvir, um coração de entendimento, e nos mostre, Pai, qualquer área da nossa vida em que há
orgulho ou idolatria ou Sim, algo que meu não Pai, esteja tenha agradando ao misericórdia de Senhor. nós. Nos mostre, Pai, essas áreas de risco em nossas vidas para que nós possamos mudar de vida, experimentar do Senhor o arrependimento que vem Sim, pela Senhor. nossa confiança no Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a ajustar a nossa conduta, os hábitos do nosso dia a dia, a nossa Sim, meu Pai. mentalidade, as As nossas nossas palavras prioridades, e meu as Pai. nossas prioridades para que nós possamos glorificar o Senhor em Amém, tudo que Senhor somos e em Jesus. toda a nossa vida. Que a nossa família seja reconhecida pela bênção do Senhor e que os teus milagres, o transbordar do extraordinário poder do Senhor agindo nas nossas casas, revelem a tua glória, Sim, meu exaltem Pai. o teu Em nome nome, de Jesus, demonstrem seja às pessoas exaltado. ao nosso redor quem o Senhor é, de modo Amém, que meu nós Pai. venhamos diminuir a cada dia e o Senhor crescer mais e mais. Tua paz, tua bênção, teu favor seja sobre a nossa família, para a glória do teu nome. Humildemente, Pai, nós pedimos a tua graça sobre as nossas famílias. Sim, Eu meu e a Rafa Pai. também concordamos com todos os motivos de oração, necessidades que são colocados diante do Senhor agora em oração. E pedimos que o Senhor contemple e responda a cada um e a cada família de acordo com as suas necessidades. Sim, meu Pai. Pai, nós oramos sabendo que o Senhor sempre nos ouve e nos responde, especialmente quando nós oramos de acordo com a sua palavra, oramos rendendo nossos corações diante do Certo, Senhor Pai, em nome e de pedindo, Jesus. Pai, que o Senhor cumpra para conosco o seu bom propósito. Nós Amém, abençoamos Senhor Jesus. essa pessoa que ora conosco agora, Sim, Pai, com recebe forças cada uma renovadas delas, e Pai. nova esperança. Amém, Abençoamos Senhor, a em sua nome de vida e a sua Jesus. família com a paz do Senhor Amém, Jesus, Pai, que que haja paz excede nos todo o lares, em entendimento nome de humano. Jesus. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e os seus pensamentos hoje e sempre. Nós oramos ao Senhor, Pai, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças a muito o Deus. seu dia, sua Assim família. seja. Faça o que Deus tem trago sobre a sua vida. Faça com todas as suas forças, da melhor forma, com excelência, porque a excelência honra a Deus quando nós fazemos as coisas com cuidado, com excelência, com amor. Nós mostramos também que nós cuidamos do próximo, de tudo aquilo que Deus tem trago. Nós, como o Tiago disse, como mordomos da graça de Deus e dos recursos que Ele tem dado, pelos dons e talentos que Ele tem dado sobre as nossas vidas. Seja se nós estamos na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso lar, seja se Deus tem nos levado, como eu, nas escolas, ou para as missões, ou para ajudar pessoas de diversas formas, que você possa servir com amor, com excelência e entregar o amor de Deus aonde você estiver. Assim Um abraço, seja. você vê que meu pai está conosco. Um abraço, pai, te amo. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Sim, assim seja. Se você deseja se aprofundar um pouco mais nesse assunto que nós temos conversado ultimamente, eu pensei no Salmo 131 como uma sugestão para você. Esse é um salmo tão belo que mostra quando uma pessoa escolhe não se apegar a grandes projetos para se glorificar, mas sim a priorizar aquilo que são as prioridades de Deus. E mostra a satisfação, a bênção, a plenitude que vem de nós vivermos em comunhão com Deus, priorizando aquilo que Ele prioriza. Então sugerimos que você medite no Salmo 131, se você deseja aprofundar um pouco mais nesse entendimento. E como a Rafa disse, obrigado por participarem conosco, obrigado por compartilhar esse conteúdo com alguém de quem você se lembra agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre. Nós amamos vocês. Um abração e até amanhã.